Boa noite, irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. Mais uma noite em que nós vamos estudar a palavra de Deus. Hoje é dia 1 de dezembro, 1º de dezembro de 2022, e agora são 8 horas da noite. Né? E hoje nós vamos estudar a palavra de Deus, como sempre fazemos às quintas-feiras aqui. Se você, porventura, chegou até nós através do canal do YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica, embora nos reunimos apenas pela internet, por enquanto, por causa do pós-pandemia, nós tivemos que devolver o nosso salão, e aí a gente acabou ficando só dessa maneira. Mas você pode nos acompanhar. Nós temos um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Nesse site, um site bem simples, que você vai encontrar os nossos horários de culto e um botãozinho ao vivo aqui em cima, onde você vai poder assistir os nossos cultos. Só pedimos para que você entre com a câmera e o microfone desligados, tá bom? Temos também um canal de comunicação, que é... Só um segundinho. Um canal de comunicação, que é o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br. Você pode fazer perguntas, pode conversar com a gente lá, não tem problema nenhum. Tá bom? A gente responde. Muito bem, meu nome é Hélio, sou o pastor desta igreja, né? E se você quiser também pode nos encontrar no Instagram e no Facebook, tá bom? Tudo como igrejadeinterlagos.com.br. Eu vou passar a palavra agora para a Eliette, que vai trazer a mensagem, mas antes eu quero fazer uma oração, tá bom? Então feche seus olhos que eu vou orar. Deus amado, Senhor glorioso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, para mais um culto, pedimos a tua bênção, pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a Eliette, livra de todo o mal, abençoa a sua família. E, Senhor, peço que o Senhor abra os nossos ouvidos para que a tua palavra entre em nós e frutifique daquilo que o Senhor espera. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus por mais uma quinta-feira, né? Que Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui falando de Deus, aprendendo de Deus, lendo a Bíblia e tentando entender, né, a palavra de Deus, né? E hoje o título do nosso estudo é O Deus Revelado. Eu quis trazer essa palavra para os irmãos porque eu acho que conforme o tempo está passando, irmãos, a gente tem que ter mais intimidade com Deus, a gente tem que ter mais conhecimento de Deus, porque todos nós estamos vendo os acontecimentos políticos no Brasil, e se você for uma pessoa bem antenada aos acontecimentos geopolíticos mundiais, e vocês veem que tudo está conspirando para que haja um desfecho nessa conturbação existente, né? E nós cremos, né, através do respaldo bíblico, que Jesus, a segunda vinda de Jesus está muito próxima, né? Então, nada mais adequado do que nós termos mais conhecimento e intimidade com as coisas de Deus, né? Nós temos conhecimento de Jesus e do Deus que Jesus veio revelar, né? Então, irmãos, a partir daí,
nós vamos retomar alguma coisa que a gente já falou. Eu só queria pedir pastor Hélio para depois ele fechar o microfone, pastor. Isso, obrigada. Nós vamos retomar, irmãos, alguma coisa que a gente já falou, que é importante, e trazer também alguns outros conceitos que a gente sabe que os irmãos, logicamente, já sabem, mas para a gente poder dar um desfecho sobre esse tema. Né? Quem está nos ouvindo, talvez pela primeira ou segunda vez, através de um vídeo do YouTube que você tenha recebido, primeiro, você é bem-vindo aqui nesse nosso estudo, e você vai ver que tudo que nós falamos é respaldado na Bíblia. Não é o que eu acho, não é um anjo que desceu e deu uma revelação, não é invenção, não é coisa que o homem falou, que um pastor falou, nada, irmãos, é o que tem na Bíblia. Né? Nós tentamos, vamos dizer uma palavra mais científica, dissecar a Bíblia, dissecar, abrir, explorar e obter da Bíblia os ensinamentos que ela tem. Porque a Bíblia, para nós, irmãos, é como uma bússola. Se a pessoa atualmente não tiver uma bússola que aponte onde é o norte, que esse é o principal objetivo da bússola, apontar onde é o norte, a pessoa fica sem norte. Em outras palavras, ela fica desnorteada. Essa palavra desnorteada vem daí, sem norte, sem a bússola. E a nossa bússola, irmãos, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é a igreja, a junção, irmãos, dessas instituições da Bíblia, do Espírito Santo, da igreja, são primordiais, irmãos, para o nosso crescimento espiritual. Como eu disse, os acontecimentos que estão se desenrolando, principalmente aqui no Brasil, são muito sombrios, por qualquer meio que seja resolvido isso. Os acontecimentos são muito sombrios, escutem o que eu estou falando, não que eu quero ser o cavaleiro do Apocalipse, né? Cavaleiro do Apocalipse. Mas é o que a gente está vendo, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, daí a importância, irmãos, de nós nos nortearmos, saber qual é o nosso norte, saber exatamente quem é o nosso Deus, porque nós temos que clamar a Deus e temos que saber quem é o Pai e saber quem é o nosso verdadeiro Deus, ter intimidade. Quando você tem intimidade com a pessoa, é porque você conhece a pessoa. Agora, quando você vê uma pessoa que você não sabe direito o nome, não sabe direito o que faz, que você tem desconfiança da pessoa, você não tem intimidade com essa pessoa. Agora, nós queremos ter intimidade. Para ter intimidade com Deus, nós temos que conhecê-lo, irmãos. Por quê? Porque a igreja em si, ela apresenta muitas faces, né? A igreja cristã apresenta muitas faces, muitas denominações e muitos meandros que, às vezes, contempla só uma faceta da vida. O que eu quero dizer? Tem igrejas que é voltada para a cura, tem igrejas que é voltada para a prosperidade, né? Tem igrejas que é voltada para proibições. É proibido fazer isso, é proibido você usar roupa tal, é proibido. Então, irmãos, dessa maneira, né, que eu estou falando que existe apresentações muito diversas da igreja, dessa maneira, irmãos, é importante a gente ter o conhecimento de quem é o verdadeiro Deus.
Por que eu estou falando isso? Porque a própria Bíblia fala que há muitos deuses e muitos senhores. Se há muitos, a gente pensa em qual deles que é o Deus verdadeiro, né? Outra coisa, irmãos, eu queria que os irmãos que quiserem, que gostarem de Bíblia, anotem os versículos, estudem depois, novamente, confiram nas suas Bíblias, mas a gente vai falar do jeito mais ou menos rápido para a gente poder falar o estudo e dar o respaldo bíblico, certo? Então, eu queria que o pastor abrisse em João 1,17, que fala justamente da verdade. Nós temos que ter comunhão com Deus, então nós temos que saber qual é o caminho, qual é a verdade, né? Em quem eu vou confiar? Eu vou falar uma porção de coisas isso, mas vocês tiram da onde, né? Então, o que eu quero assim deixar bem claro, irmãos, em João 1,17, o pastor vai abrir, fala exatamente a sensação que eu estou agora. Tá? João 1,17 diz assim, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, quando esse versículo, irmãos, é muito profundo, quando fala a graça e a verdade vieram por Jesus. Jesus Cristo, ele se manifestou no Novo Testamento. No Velho Testamento, ele não se manifestou. Mas é interessante, irmãos, que aqui em João 1,17 fala assim, olha, a lei foi dada lá no Velho Testamento. Agora, a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Então, o que quer dizer, irmãos? Que a graça não está fazendo parte da lei e que a verdade não faz parte da lei. Porque a graça e a verdade tem que ter alguém que as anteceda, que é Jesus Cristo. Né? Então, isso é muito importante, né, irmãos, a gente ter sedimentado isso. Tá? Outra coisa que eu acho muito interessante a gente conversar sobre isso o homem natural, pela Bíblia, irmãos, é o homem criado por Jeová. E esse homem, como ele foi criado em pecado, naturalmente ele está separado de Deus. Esse homem natural, na verdade, ele foi criado nas trevas, ele foi criado no abismo. E como ele foi criado espiritualmente, como ele foi criado fisicamente, o homem foi criado completo nisso, mas o homem sem Jesus Cristo, ele precisa de uma liderança espiritual, irmãos. O homem sem Jesus Cristo, o homem sempre tem que ter uma liderança espiritual. Tá? Isso aí faz parte do homem. Ou o homem está sendo liderado espiritualmente por Cristo, ou ele está sendo liderado espiritualmente pelas hostes espirituais existentes no mundo, tá? Isso está num estudo que eu fiz sobre o mundo espiritual, para vocês verem. Não existe vácuo, não existe vazio nisso. Ou o homem está liderado por Cristo, ou por outros entes espirituais que não é Cristo. Quando eu digo Cristo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Bom, então, qual a missão de Jesus? Qual é uma das missões de Jesus? Né? Logicamente, Jesus veio nos resgatar da maldição da lei, ele veio nos resgatar da morte, logicamente, mas Jesus vem fazer uma transferência espiritual. Então, nós antes estávamos seguindo os espíritos angelicais. Agora não, agora eu sigo o Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, né? Eu acho que deu para vocês entenderem isso, né? Que o homem natural tem um vazio dentro dele que só é preenchido por um ente espiritual, né? E isso não tem nada a ver com o espírito do homem, irmãos, que isso daí também a gente já falou, tá? O homem é um ser que ele é composto de corpo, alma e espírito, mas isso tudo é muito grudado,
certo? É muito unido, que não tem nada a ver. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que vem sobre o homem após seu novo nascimento. Eu queria que o pastor abrisse em João 3,9, que é interessante isso, irmãos, que sempre existiu, eu não sei exatamente o que faz uma pessoa optar por Cristo, ou optar por Satanás, ou optar por uma neutralidade que realmente não existe. No campo espiritual não existe neutralidade. Ou a pessoa é de Cristo, é do Pai, Filho e Espírito Santo, ou ela está nas mãos de anjos que não são anjos de Deus. Tá? São anjos que vão nos separar do amor de Deus. Então, João 3,19 fala assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, uma pessoa que vocês devem conhecer, muita gente que não quer Jesus Cristo, de que as trevas. E aí a Bíblia fala assim, a luz veio ao mundo. Quem é a luz? É Jesus. Jesus veio ao mundo, mas muitos amaram mais as trevas do que a luz. Né? E existe, irmãos, a proposta desses estudos que a gente faz de quinta-feira é principalmente mostrar quem é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e quem não é Deus. Quem que não é Deus? É aquele que traz discórdia, é aquele que traz guerra, é aquele que é o Deus do ouro e da prata, é aquele que traz a condenação através da lei, é aquele que rege as hostes espirituais. E quem é essa pessoa? Quem é esse Deus? Quem é esse ente? Esse ente espiritual é Jeová, né? É aquele Deus dos judeus que é responsável pela criação material do mundo, só que fez um homem muito defeituoso. E esse homem muito defeituoso, para ele ter comunhão com Cristo, ele tem que morrer e nascer de novo. Não fisicamente, mas espiritualmente. Né? Nascer da água e do Espírito. Então, irmãos, nesses estudos, a gente está respaldado na Bíblia. E a pessoa pode falar, mas por que a maioria dos pastores não pensam assim? Irmãos, nós fomos ensinados da maneira errada. Nós somos ensinados que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e que ele agia de uma maneira no Velho Testamento e depois ele mudou, não sei porquê, e permitiu que seu próprio filho morresse por uma lei que ele tinha dado. Vocês entendem que isso não tem sentido? Né? Então, e outra coisa, irmãos, Deus é o ontem, hoje, eternamente é o mesmo. Porque em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele não poderia ser um Deus com uma personalidade guerreira, Deus de treva, Deus de trovão, Deus de vingança, Deus de mentira, e aí depois vem no Novo Testamento, puf, se transforma, muda. Agora ele é um Deus da paz, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus perdoador, ele é um Deus que nos salva de uma lei maligna que ele mesmo nos deu. Olha, irmãos, as pessoas estão tão bitoladas, tá? Que não existe outra palavra, é bitolada, que às vezes não se abre uma verdade que está escancarada. Mas, se você não é preconceituoso, e se você tiver o coração aberto diante de Jesus, ore, Jesus, me revela se realmente essa loucura que eu ouvi nesse vídeo se é verdade. Jesus vai te revelar, irmãos, porque isso não é loucura. O evangelho é loucura para os que se perdem, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês? Que nós vamos ver quem
é o Deus revelado. E quando esse Deus foi revelado? Tá? É o tema do nosso estudo hoje. Tá? Então, o que a gente leu agora? Né? Que os homens amaram mais as trevas. Por quê? Porque Jeová é o Deus das trevas. Se você vai no buscador bíblico, coloca trevas, você vai ver que trevas está dezenas de vezes na Bíblia associadas a Jeová. A gente não vai ler isso, irmãos, mas se você gostar de Bíblia, coloca no seu buscador, tá? Baixa lá a Bíblia online, não precisa baixar, coloca no site, sim, Bíblia online, atualizada, ou corrigida, fiel, aí vocês vão ver que tem um campozinho para você colocar uma palavra, você coloca lá treva, ou trevas. Faz isso por curiosidade, você vai se surpreender, né? E Deus, o Deus verdadeiro é luz, e ele está na luz inacessível, e nele não há treva alguma, né? Então, como eu disse, nesse João 3,19, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, então a maioria vão amar mais as trevas do que a luz, né? Como aconteceu, irmãos, interessante, né, que aconteceu um episódio, né, quando Jesus estava sendo julgado, né, o que o povo falou? Queremos Barrabás, e não esse aí. Interessante, né? Queremos Barrabás. Por quê? Porque o povo amava mais as trevas do que a luz. Eu queria que o pastor abrisse em João 10:10, porque Jesus ele faz um contraponto nisso. Jesus sabe que existe aqui um falso Deus, que tem muita intimidade, muita combinação, muito conluio com Satanás, né? E aí, em João 10:10, fala assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, Jesus veio, para que tenham vida e a tenham em abundância. 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem vir o lobo, ele vê que o lobo vem vindo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então, irmãos, Jesus não é esse tipo de Deus. Jesus não é esse tipo de divindade. Ele vem vir o lobo e enfrenta o lobo. E morre por causa das ovelhas. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, irmãos, voltando lá em Adão, ele tem um simbolismo muito grande, apesar de nós crermos, e a própria Bíblia também provar, que o homem, Adão, ele foi um homem especial, segregado num jardim, que era o Jardim do Éden, que recebeu um sopro divino de Jeová, que é um sopro, aliás, um sopro muito fedorento. Então, vocês podem imaginar o que é. Esse homem, ele desobedeceu às ordens de Jeová. E isso na Bíblia é chamado de pecado, certo? Adão pecou. Então, quando Adão peca, eu queria que o pastor já abrisse em Romanos 3:23, o pecado dele acaba passando para toda a humanidade. Apesar de ter tido o episódio da Arca de Noé, né, em que Jeová decidiu destruir todo mundo, com água, só sobrou a família de Noé, mas o pecado continuou. E como o pecado continuou, todos nós pecamos. Todos nós somos descendentes de Adão, né? Então, em Romanos 3:23, fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E sabemos, irmãos, na Bíblia também, vai em Romanos 6:23, pastor, só para a gente dar continuidade, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos fala, o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, só por meio de Jesus Cristo você pode ter a vida eterna. Não é por meio de boas obras. Então, irmãos,
eu acho que Romanos 3:23 teria que ser encadeado com Romanos 6:23, né? Mas o que vemos? O salário do pecado é a morte. Então, pecamos e o salário do pecado é a morte. O outro passo, você quer sair dessa morte? Então, aceita Jesus Cristo. É a única maneira. Por quê? Porque nós somos pecadores, o pecado gerou a sentença de morte e a separação de Deus. Então, irmãos, nós, naturalmente, o homem natural é separado de Deus. O homem natural não é filho de Deus. Tá? O homem só se torna filho de Deus após o seu novo nascimento, através de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 2:3. Eu só quero caracterizar bem isso, irmãos, a condição do homem, para vocês verem a necessidade de um Deus ser revelado a nós. Né? Colossenses 2:13. Porque a nossa carne, irmãos, a nossa parte física, e o nosso espírito também, a nossa alma, o nosso espírito foi dado por Jeová. Então, Colossenses 2:13 fala assim: e quando vós estavais mortos nos pecados, que nós já vimos de onde veio, né? E na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, Jesus Cristo nos vivifica. De que jeito? Ele nos perdoa, porque nós estávamos em condenação e o salário do pecado é a morte, certo? Aí Jesus Cristo morreu na cruz, o verso 14, né? Ele riscou, ele anulou a lei. Então, havendo riscado a cédula que era contra nós, o que era contra nós? Era a lei, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, Jesus Cristo nos livra da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Por isso, irmãos, que Jesus Cristo é o único caminho para o homem pecador se chegar ao Pai. Não existe outro caminho, porque o homem estava sentenciado à morte. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque Jesus está no seio do Pai. Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo estão também juntos, certo? Bom, então, irmãos, para conhecermos a Deus, Pai, é necessário passarmos por Cristo. Não existe outra maneira de conhecermos o Pai. Aí a pessoa fala: não, mas o Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento, irmãos, as pessoas conheciam sem necessariamente saber de Cristo. As pessoas simplesmente sabiam da existência de um Deus terrível, vingador, que visitava a maldade dos pais nos filhos, que submeteu o povo judeu a inúmeros cativeiros e que não transformava o homem e que exigia sacrifícios de derramamento de sangue de vítimas inocentes, que eram os animaizinhos, e talvez um ou outro caso de sacrifícios humanos, como a filha de Jefité, que a gente também já falou sobre isso, ou sacrifícios humanos que ocorriam naquelas guerras, com tanto sangue derramado, e Jeová às vezes falava: olha, você mata o homem, mata as mulheres, mata as crianças, até as que mamam. Que sacrifícios de sangue que agradavam a esse Deus Jeová, horrorosos. E o Pai nunca pediu. Sacrifício de touros nunca agradaram o Pai. Então, irmãos, só conhecemos ao Pai, só conhecemos o Pai através de Jesus Cristo.
E Jeová, ele era conhecido pelo povo sem ter esse mediador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre o Pai e o homem. Só que o povo de Israel conheciam Jeová. Eles conheciam Jeová. Aliás, eles não sabiam nem direito como escrever Jeová, porque eles tinham muito receio de pronunciar esse nome e vir alguma maldição, porque era o Deus das maldições. Então, os escritos eram YHWH, e se passou para as pessoas esse escrito, e ninguém sabia exatamente como se pronunciava, né? Se era Jeová, Jeová, Yahvé. Mas o que a gente vê no Velho Testamento, irmãos, é a palavra Senhor, muitas vezes substituindo esse Jeová. E esse Senhor, em letra maiúscula, quando aparece em Velho Testamento, você pode substituir por Jeová. Né? E essas pessoas, esses judeus, eles conheceram esse Jeová, esse Deus terrível que vivia nas trevas, eles conheceram principalmente através de Moisés. Tá certo, Adão, a sua descendência, Noé, também conheciam, mas eles não tinham tanta intimidade, tanto conhecimento como Moisés teve. Né? Por isso que fala que a lei foi colocada, foi dada ao povo pelas mãos de um medianeiro, e medianeiro é mediador. Moisés, ele foi o mediador entre o Jeová e o povo judeu. E Jesus Cristo é o único mediador entre o Pai e a humanidade, e os cristãos. Né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Êxodo 3,14, porque a gente já vai ver aqui como que Jeová foi revelado. Né? Jeová, ele mesmo se revelou, certo? Aí depois a gente vai ver como o Pai foi revelado. Então, como eu disse, o Moisés, ele foi um mediador, né? Então, Êxodo 3,14 fala assim: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, esse Deus, irmãos, Velho Testamento é sempre Jeová, tá? E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, ele poderia falar, ó, o nome desse Deus é eu sou. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e esse é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Então, irmãos, aqui em Êxodo, comecinho de Êxodo, o povo ainda estava lá no Egito, sendo submetido à escravidão, né? Então, Jeová vem e se revela a si mesmo, né? Ele se revela a si mesmo a Moisés, né? E como o Espírito Santo de Jeová, ele não é igual ao Espírito Santo do Pai, que vem visitar e fica conosco, em nossos corações, o Espírito Santo de Jeová, ele aparecia esporadicamente em algumas situações, irmãos. A gente já tem estudos sobre isso também, tá? No nosso canal tem muitos estudos, se vocês quiserem ver, tá? O Espírito Santo de Jeová, que não é igual ao Espírito Santo do Pai, porque o Espírito Santo do Pai foi dado somente após Jesus ascender ao céu. Né? Jesus falou, olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Então, aquele outro Espírito Santo que existia era o Espírito de Jeová. Né? Então, eu queria que o pastor abrisse em João 1,17, que a gente já leu, mas eu queria ler de novo com os irmãos, tá? Que a gente vai ler agora o 18 também. Porque o Pai, ele é revelado através de Jesus Cristo.
E Jesus Cristo não tinha se manifestado no Velho Testamento. Então, o Pai está na luz inacessível, irmãos. Nunca ninguém viu o Pai. Então, João 1,17 fala assim, que a gente já leu, né? A lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Agora, só continuando, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Pai nunca foi visto por alguém. Irmãos, eu vou repetir de novo o verso 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Pai nunca foi visto por ninguém. A Bíblia está mentindo? Não. A Bíblia está falando a verdade. Deus, Pai, nunca foi visto por ninguém, porque Ele está na luz inacessível. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus Cristo revelou o Pai. Jesus Cristo veio e falou assim, olha, se você quer conhecer o Pai, conheça a mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai tem as mesmas características que eu tenho. O Deus que você conhece é aquele soberbo? Não, olha, eu sou humilde. O Deus que você conhece é aquele guerreiro? Não, eu sou da paz. O Deus que você conhece é aquele douro da prata? Não, eu falo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Deus que vocês conhecem é aquele que manda o espírito de mentira na boca dos profetas? Jesus fala, não, olha, para mim é verdade. E o que sair da verdade é treva. Então, irmãos, Jesus veio revelar um Deus que eles não conheciam, né? Então, eu queria que o pastor abrisse agora em João 5,37, que além de João 1,18 falar assim, olha, Deus nunca foi visto, João 5,37 fala assim, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Olha que interessante. Aqui Jesus está dizendo novamente, olha, vocês nunca viram o Pai, e nem ouviram sua voz. Porque o Pai, irmãos, ele não está aqui. Jesus veio aqui, e depois que Jesus subiu, deixou o Espírito Santo. O Pai está no céu. Pai, está na luz. Se é luz inacessível, ninguém tem acesso. Senão ele ia falar, o Pai está na luz acessível. A luz do Pai é inacessível. Eu queria que agora o pastor abrisse em 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus Cristo é o mediador, é o nosso mediador. Mediador entre Deus e os homens. Tá? Então, coube a Jesus Cristo, irmãos, nos revelar o Pai. Tá? Porque o Pai, ele sempre esteve em oculto. Né? As coisas visíveis são criadas e as coisas invisíveis são eternas. Mas o que a gente sabe que todas as coisas foram criadas, as coisas eternas foram criadas por meio de Jesus. Tá? Então, eu queria que o pastor abrisse Romanos 1,4. Romanos 1,4, que aqui é uma declaração muito importante, irmãos. Romanos 1,4. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação. Então, Jesus Cristo, ele foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Né? Porque antes, Jesus ele tinha muito mais uma natureza humana do que divina. Agora, pela ressurreição dos mortos, eu posso falar, e Jesus Cristo é declarado Deus, ou Filho de Deus, né? Por causa de Jesus Cristo, certo? Então, o que nós vimos aqui, irmãos? Que o Pai nunca foi visto por alguém, e o Pai nunca foi ouvido por ninguém. Então, aquele versículo que eu já mencionei, irmãos, que fala que Deus habita na luz inacessível e que nenhum dos homens viu nem pode ver.
tá? Isso está, não precisa abrir, pastor, está em Tiago 1, não, 1 Timóteo, desculpa, 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem ele só imortalidade habita na luz inacessível, que nenhum dos homens viu, não pode ver. Então, a gente deixou bem claro aqui, irmãos, ninguém viu a Deus Pai, ninguém ouviu a Deus Pai, e só ele habita na luz inacessível, tá? Por que que eu quero contrapor, irmãos, essa história? Eu quero contrapor com Êxodo 24:9. Êxodo 24:9, irmãos, ou vocês creem que Jeová é um falso Deus, ou vocês vão ter que crer que a Bíblia está errada. Não tem saída, irmãos. Por isso que eu digo, esses nossos estudos são estudos bíblicos profundos. Você não pode vir cheio de preconceitos e erros propagados de geração em geração. Então, eu queria que o pastor abrisse em Êxodo 24:9, que fala assim: e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Verso 10, e viram o Deus de Israel. O que está dizendo? Viram o Deus. Mas não dizem que ele não pode ser visto? Então o que as pessoas saem? Não, mas isso aí é uma epifania, isso aí é de um ponto de vista espiritual. Então vamos continuar lendo, irmãos. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram Deus e comeram e beberam. Então, não foi uma epifania, né? Não foi assim um fantasma. Está falando, viram os deuses de Israel, comeram e beberam, né? Então, não era um ambiente espiritual, vamos dizer assim, né? Tanto assim, irmãos, para deixar isso bem claro, em Números 12, verso 6, aí não vai ter saída mesmo. Aí não vai ter saída, né? Quando fala que ninguém viu a Deus, ninguém ouviu a Deus, vamos ver Números 12, 6. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, está vendo, Senhor, tudo em letra maiúscula, quer dizer, Jeová, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então, aqui ele está dizendo, existe essa possibilidade de ser assim uma epifania, sem sonhos. Olha o verso 7, irmãos. Não é assim como com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a sua casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Vocês estão vendo, irmãos? Ele fala, olha, pode ser até que alguém fale comigo em sonho. Agora, com Moisés, não. Moisés fala comigo cara a cara, boca a boca. E como é que fica aquele versículo que Jesus falou, que está em Timóteo, que Paulo falou, olha, ninguém viu a Deus, ninguém ouviu a Deus. Uma coisa eu sei, irmãos, a Bíblia é um livro correto, coerente e verdadeiro de capa a capa. Não é erro de tradução, não é erro da Bíblia. O que acontece? Jeová não é o Pai. Então, realmente, Moisés falava boca a boca com Jeová. Só que ninguém nunca falou boca a boca com o Pai. Porque nós falamos com Jesus Cristo através do Espírito Santo. Né? Eu acho que deu para vocês entenderem. Então, eu queria que o pastor abrisse em Gálatas 3,19, que fala exatamente isso, irmãos. A lei foi dada por Jeová para a condenação do homem, para estabelecimento de ordenanças, estatutos e cerimoniais, para que Jeová recebesse sacrifícios de adoração através de animais mortos, porque Jeová se agrada de sangue de inocentes. Como a maioria desses
dessas divindades de ocultismo, dessas religiões que tem que matar frango, matar bode, matar sei lá o quê, algum animal. Jeová tem muita semelhança com esse tipo de religiosidade que tem que matar animais para derramamento de sangue, né? Por isso que Jesus veio cumprir a lei, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Mas Jesus teve que derramar seu sangue para remir o meu pecado e o seu, né? Então, Gálatas 3,19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Porque a promessa, irmãos, foi feita através do Espírito de Cristo que havia nos profetas, né? Isaías fala de Cristo. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, a lei de Jeová, e Jeová age através de anjos. Aliás, Jeová se comporta como um anjo, né? Você já deve ter visto, né? O anjo de Jeová passou e matou os primogênitos no Egito, né? Mas foi o Jeová que passou. O anjo de Jeová estava lá queimando na sarça. Não, mas eu olhei, era Jeová. Mas é o anjo. Então, vocês veem que existe uma promiscuidade, assim, do nome de Jeová e anjo de Jeová, né? Bom, então, irmãos, Gálatas 3,19, como a gente leu, a lei, ela foi ordenada até que viesse a promessa, certo? E a lei foi dada através dos anjos de Jeová, nas mãos de um medianeiro, de um mediador. A lei foi colocada nas mãos de quem? De Moisés. Então, Moisés, ele é o mediador entre o povo judeu e Jeová. E Cristo é o único mediador entre o Pai e os cristãos. É o único mediador. Então, não teria jeito de ter dois mediadores. Então, primeiro, Jesus Cristo veio revelar o Pai. Segunda coisa, o Pai nunca foi visto e Jeová foi visto várias vezes. Terceira coisa, o Pai só tem um mediador. Então, Moisés está mediando o quê? Ele não está mediando o Pai, ele está mediando Jeová, né? Então, vocês veem, irmãos, que com tanto argumento não tem jeito da gente achar que Jeová é o Pai, que Jeová era o Pai que se arrependeu no Novo Testamento e mudou totalmente, né? Se um ser muda, irmãos, ele não pode ser Deus, porque um dos atributos de Deus, já disse, também é a imutabilidade, né? Então, o versículo fala, não precisa de abrir, pastor, que fala que há um só Deus, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, está em 1 Timóteo 2,5, se alguém estiver anotando, tá, irmãos? Então, o que a gente vê? Que Jesus, ele foi o mediador e ele veio revelar o Pai, né? Então, quando perguntaram assim para Jesus, Jesus, onde está o Pai? Nós queremos conhecer o Pai, que Jesus falava tanto do Pai, né? De um Pai de amor, um Pai de misericórdia, um Pai de fé, um Pai de perdão, um Pai misericordioso, um Pai cuidador. Eles não conheciam esse Deus, eles conheciam um Deus tirano. Aí eles começaram, eu queria ver o Pai, eu queria conhecer o Pai, Jesus nos mostra o Pai, né? Então, eles começaram a pressionar Jesus, aí Jesus falou assim, vocês não me conhecem? Acho que vocês não conhecem nem a mim, nem o Pai, porque se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam também o Pai. Né? E quem conhece a mim, conhece o Pai. Eu queria que o pastor abrisse em Lucas 10, 22, que é o versículo-chave do nosso estudo hoje, irmãos. A gente já está terminando, tá? Daqui uns 10 minutinhos a gente termina. Lucas 10, 22 fala assim, tudo por meu Pai me foi entregue,
E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus revela o Pai, porque aquele Deus, ele mesmo se revelou a Moisés. Agora, o Pai não se revela sozinho. Jesus Cristo revela o Pai. Então, aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus Cristo quer que todos se salvem. Só que a gente já viu lá em João, que fala que muitos amaram mais as trevas do que a luz, né? Por isso que, irmãos, também, um versículo que a gente fala muito, a lei e os profetas duraram até João Batista. Lei de Jeová e profeta de Jeová. Então, coisas de Jeová duraram até João. Desde então, desde João, é anunciado o reino do Pai. O reino do Pai não era anunciado antes de João. Ele só foi anunciado depois de João. Porque o que aconteceu concomitante a João? Jesus Cristo, né? Então, irmãos, a gente vê que o reino do Pai só foi revelado através de Jesus Cristo. Então, como Jesus Cristo não apareceu no no Velho Testamento, somente alguns lampejos do Espírito de Cristo, né? Alguns lampejos proféticos, mas poucos. A obra maciça do Velho Testamento é através de Jeová, e Jeová não tem nada a ver com o Pai, né? Então, irmãos, esse reino aqui na Terra pertence a Jeová, não pertence ao Pai. Quem reina aqui na Terra é Jeová, não é o Pai. Por isso que Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Então, o reino do Pai não é desse mundo, porque o reino de Jesus também não é. Esse reino aqui pertence a Jeová. Por isso que nós, para nos tornarmos cristãos, temos que renegar esse mundo, sair da dependência desse mundo e estar na dependência de Cristo. Então, irmãos, quando nós oramos, olha que interessante, quando nós estamos aqui na Terra, certo? Que é um reino que nós somos aqui peregrinos e forasteiros. Então, quando a gente quer entrar em comunhão com o Pai, a gente fala assim, venha a nós o teu reino. Porque nós estamos num reino que não é nosso. Nós estamos num reino que nos incomoda. Nós estamos num reino de trevas. Nós estamos num reino hostil. Nós estamos num reino que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. E acho que ninguém tem dúvida disso, irmãos. Então, o que a gente fala? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha para mim o teu reino. O teu reino tem que vir de fora para mim, porque esse reino natural aqui que eu estou não me satisfaz. É um reino diferente, o reino de Deus, né? Então, nós temos que convidar o reino do Pai para vir até nós. E Jesus nos ensinou esta oração, né, irmãos? Então, quando Cristo nos revela o Pai, quando aceitamos Cristo em nossas vidas, aceitamos ter dependência total de Cristo, quando aceitamos sair desse reino, espiritualmente sair desse reino, irmãos, nós somos transportados para o reino do Pai e Jesus nos revela quem é o Pai por meio dele mesmo. Você quer conhecer o Pai? Conheça Cristo. Como Jesus disse, né? Eu estou há tanto tempo convosco. Como diz, mostra-nos o Pai. Jesus Cristo é a cópia do Pai. Jesus Cristo é o xerox, é a mesma personalidade, os mesmos atos, as mesmas ações, as mesmas bênçãos. Né, irmãos? Então, irmãos, a Bíblia fala, né? Jesus Cristo nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, é um transporte de reino. Quando nós temos um Deus revelado, nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Se você estiver anotando, isso está em Colossenses 1,13.
Tá? Então, irmãos, esse Deus que Jesus revelou, fala assim, olha, para o reino do Filho do seu amor. Esse Deus revelado tem uma característica especial, é o seu amor. Por isso que fala assim, olha, o amor de Deus foi tão grande, que ele deu seu filho, único filho gerado, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque isso, irmãos, a pessoa pode ser hipócrita e falar, não, eu não me interesso pela vida eterna, eu só quero amar Jesus. Eu acho que isso é hipocrisia. Eu quero ter a vida eterna. Eu quero ter a vida eterna, eu quero passar a minha eternidade com Cristo, cantando louvores, ouvindo de Jesus, estando num lugar, irmãos, que não tem bandido, que não tem mentira, que não tem trevas, vendo Deus Pai numa luz tão grande, um amor tão grande, que a gente não consegue acessar. E tanto que brilha aquela luz, ela é inacessível. Esse Deus eu quero. E esse Deus só é revelado através de Cristo. É esse Deus revelado. Jesus fala, eu vim revelar o Pai que vocês não conheciam. Não é aquele Pai que Moisés tinha visto, que falava boca a boca. Não é aquele Deus que estava em trevas. Não é aquele Deus que era mediado através de um homem chamado Moisés. É aquele Deus que ele mesmo se revelou. Jesus, irmãos, é a porta de saída dessas trevas que a gente vive. E só através de Jesus nós podemos chegar ao Pai. A gente sabe que muitos preferem as trevas, irmãos, mas eu tenho certeza que se você esteve até aqui ouvindo essa palavra, é porque você prefere a luz, é porque você prefere o Deus revelado por Cristo, e não o Deus que se auto-revelou. Amém, irmãos? Vamos sair da nossa comodidade, vamos convidar o reino de Deus através da oração do Pai Nosso. Amém? Eu queria orar com os irmãos esta oração que Jesus nos deixou. Amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.